Por que será que essa doutrina é tão perseguida? Por que será que existem tantos detratores dela? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas postagens. Olá, queridos alunos, estamos de volta. Então, dando continuidade aos nossos estudos, vimos a estrutura geral da introdução. Então, nós vimos a visão geral, vimos a terminologia, os fenômenos, explicações espíritas e explicações alternativas, pontos principais da doutrina, fatos novos, preconceitos e desconhecimento. Dando sequência, nós vamos entrar agora na parte dos detratores da doutrina. Respondendo a pergunta inicialmente feita, né? Por que nós temos tantos detratores da doutrina, não é? Por que tanta gente é antagônica à ideia do espiritismo? Por que tanta gente coloca dúvida? Eu diria que muitos é falta de conhecimento, é falta de estudo. Sim. Continuo dizendo, o fato de eu não poder comprovar, eu não posso rechaçar, eu não posso simplesmente fechar os olhos. Se eu quero efetivamente desvendar este assunto, este mistério, eu preciso mergulhar nele, eu preciso me dedicar. E aí Kardec, respondendo algumas perguntas, foi-lhe feita a seguinte perquisição. Ilustres personalidades da época veem absurdo o linguajar de certos espíritos e suas manifestações. Foi uma afirmação que alguém fez e Kardec responde. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentada, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento, nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Julgar a questão dos espíritos por este fato seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Então o que ele está te dizendo? O linguajar de alguns está ligado ao nível que esse espírito adquiriu. Nós veremos depois a classificação dos espíritos. Até dando um spoiler, não é porque desencarnou que o espírito se elevou. Não é assim que acontece. Então, no mundo espiritual, existem diversas qualidades de espíritos, níveis de espíritos, classificações de espírito, tanto quanto tem encarnados. No mundo encarnados também não é assim? Temos pessoas muito cultas, pouco cultas. A diversidade é inúmera. Tem pessoas que falam muito bem, tem outras que não. Então, o mundo espiritual também é assim. Então, nós não podemos avaliar a doutrina espírita pelaquilo que se está ouvindo. Não, muito pelo contrário. Nós não podemos tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. E aí avaliar, isso é a doutrina espírita? Não. Nós temos comprovações de espíritos de extrema elevação moral e que trazem ensinos de elevado conteúdo. E isso é motivo de eu, neste caso, dizer que a doutrina não presta ou que isso não é a verdade? Não. Por isso ele adverte, existem níveis de espíritos que nós veremos mais à frente com maior detalhes. Outra pergunta. Aqueles que estranham que somente personagens conhecidos se manifestem. E ele responde. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é, para nós, o número dos desconhecidos do que os dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupe às vezes com coisas insignificantes comparada com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhe dá no mundo espírita. Ou seja, ele está te dizendo que algumas das vezes, alguns espíritos até se aproveitam de nomes ilustres para chamar nossa atenção. Mas ali é necessariamente aquele indivíduo? Não, não é aquele indivíduo.
Então nós veremos mais à frente essa possibilidade de espíritos tomarem nomes ilustres para se apresentar. Nós veremos que isso é perfeitamente normal. Isso não é motivo de ataque ou de confronto com a doutrina, ou tentar negá-la ou tentar anulá-la. Não, é perfeitamente normal que isso aconteça. Uma outra questão que ele enfrenta na introdução da doutrina em si, que foi perguntado também a ele. Considerando que os espíritos malfazejos usurpam nomes respeitados, como comprovar se o que diz ser ou é? Ou melhor, que tenha realmente animado esta ou aquela personalidade. Então você vê que os detratores dele sempre colocavam Kardec em xeque para que ele pudesse responder essas questões. E é natural, porque sim, se você abraça uma doutrina, se você lança uma nova ciência ao mundo, você tem que entender que você está sujeito a questionamentos de pessoas, inclusive, sérias. Eu não estou falando daqueles que negam por negar, eu estou falando de pessoas com bagagem, com conhecimento, pessoas, inclusive, com uma boa formação. E querem se certificar. E querem certificar se aquilo que ele está dizendo tem uma base sólida, tem uma boa argumentação. Não é uma opinião, uma boa argumentação. Ele responde: semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode, ao menos, por presunção, segundo certos indícios. Então ele já está te falando que eu posso detectar através do linguajar, através da escrita, através da mensagem, se aquilo é ou não da personalidade que está se apresentando. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Então, quando temos uma aproximação com esse espírito, fica fácil detectar. Sim, efetivamente, ele vai revelar determinadas formas, palavras, jeito de falar, cacuetes, né? Ele vai se apresentar e aí fica com uma certa familiaridade. Dá para você dizer que eu elimino boa parte dos equívocos de dizer, efetivamente, é de fulano. Ou seja, é um indício. Um indício, né? Aliás, fica sempre aqui essa questão, a necessidade de evitarmos nos identificar, principalmente aqueles que buscam mensagem de entes queridos que daqui partiram, e darmos algumas dicas, quem somos nós, quem era a pessoa, né? Justamente para evitar que ocorra esse tipo de equívoco. Porque não faltarão espíritos, eu não vou nem falar do médium, mas de espíritos que se aproveitarão dessa informação para se apresentar como sendo. Então, ela é uma doutrina muito vasta, onde ela recomenda cautelas aos seus seguidores, para que possa efetivamente entender se aquela mensagem ela pertence àquele ser que estamos ali analisando, ouvindo, ou a informação recebida, vendo a sua autenticidade. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Então, existem certas características que vai nos comprovar ser daquele irmão, ser daquele espírito que está se apresentando. Existe característica na sua escrita, na sua fala, que vai nos revelar ter a autenticidade daquele ser que julgamos está em comunicação. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, aí ele coloca entre parênteses, é a expressão de que o usam. Ou seja, mais tarde nós veremos o que ele quer nos dizer com esse desmaterializado. Conservam a maior arte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento. Então ele está te dizendo que se ele não está completamente desmaterializado, se ele ainda mantém alguma ligação
com a matéria, né? Ou seja, ainda está com muita influência da matéria. Nós vivemos lá na progressão dos espíritos que quanto mais inferiores, mais nós estamos próximos da matéria. Nós não estamos sob a influência da matéria. E quando desencarnamos, ainda nessa condição, a matéria ainda exerce muita influência no nosso espírito. Então nós vamos manter a caligrafia, nós vamos manter o nosso jeito de ser. Se a gente tinha alguma deficiência física, nós vamos até levar essa deficiência física para o mundo espiritual. Porque essa compreensão, a gente vai estudar isso a fundo mais à frente, mas essa compreensão que vai nos fazer, nos elevarmos moralmente, é que vai fazer que a gente se liberte. Então ele está dizendo aqui que só os espíritos que já alcançaram um alto grau de desmaterialização é que não sofrem essa influência. Tudo isso que Kardec está nos apresentando nos dá a percepção da necessidade de estudarmos. É fácil compreendermos isso? Não. É fácil não sermos enganados? Não, até porque não estamos vendo o espírito, não temos essa qualidade, dessa evidência do espírito que alguns médiuns possuem, nem todos têm. Então fica muito difícil para todos nós a avaliação se esse espírito é o que se diz ser, se aquele conteúdo é de um espírito superior. Mas fica sempre a advertência, o dever de estudarmos, o dever de analisarmos aquela matéria. Será que aquela matéria que está sendo apresentada tem o cunho de nos elevar? Tem o propósito de nos auxiliar ao nosso crescimento? Se a resposta for positiva, sim, é de um espírito superior. Se ela tiver a intenção de massagear os nossos egos, fazer com que as nossas vaidades recebam lustre, efetivamente nós estamos diante de um espírito superior. Então, quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. É aquilo que falei, cuidado na análise, né? Se aquele sistema, se aquela ideia que ele está apresentando está completamente fora de um padrão lógico, é claro que eu não estou diante de um espírito superior. É claro que eu estou diante de um espírito com pouco conhecimento e que se atreveu, pela minha vontade, pelo meu pouco conhecimento, a apresentar sistemas. E algumas vezes alguns irmãos, pela essa falta de conhecimento, saem propalando pelo mundo afora que recebeu a mensagem daquele ou deste, quando na verdade, se analisarmos o conteúdo daquilo que foi apresentado, não tem lógica alguma, não tem sustentação alguma, são inverdades, são revelações que não trazem nenhum conteúdo de melhoria ou de elevação para o ser. Esses espíritos, por mais que eles se esforcem em tentar enganar os encarnados, em algum momento eles vão escorregar. Basta o médium ou dirigente que está ali dirigindo aqueles trabalhos forçar uma identificação, ele instigar bastante aquele espírito, que ele vai ter a comprovação de que é realmente com quem ele pensa estar falando. E ele nos adverte também que a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Nós vamos estudar sobre as afinidades dos espíritos. Nada, pois, impede que um espírito de categoria de Fénelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então como seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fénelon, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fénelon, é um bom espírito. Então, o que ele está te dizendo? A mensagem, o conteúdo dessa mensagem que precisa ser avaliado, o conteúdo dessa mensagem que precisa ser analisado. Recebemos, às vezes, conteúdos que realmente nos preocupam, conteúdos que nos deixam pensativo. Mas existem aqueles irmãos, pela falta de conhecimento, que chancelam aquilo como verdade. E a doutrina mostra aquilo não ser verdadeiro. E a doutrina mostra que aquilo está desalinhado com a lógica. Mas quem tem o dever de evitar que caia nesse abismo do desconhecimento somos nós, através do estudo, através do preparo. E não simplesmente ouvir uma mensagem, ouvir alguém te dizer algo e você se convencer porque se alguém tem um nome proeminente, ou que se alguém ocupa dentro da esfera social uma boa posição, e aí ele passa a ser a autoridade no assunto. Não façamos isso.
vamos pesquisar, vamos analisar o que é dito, vamos nos debruçar naquilo que a doutrina tem a nos oferecer para chegar ao fundo dessa verdade, para que não sejamos vítimas, incautos de nossa própria torpeza. Esse é o cuidado que temos que ter, esse é o convite que essa doutrina nos faz. Colocar sempre, sempre, indiscutivelmente, na mesa da razão. Confrontar essas ideias com a razão. Só depois podemos chancelar que efetivamente é uma mensagem de alguém proeminente. Veremos no próximo encontro outras questões que ele apresenta sobre esses detratores, vai falar sobre divergência e nota na linguagem dos espíritos, enfim, uma série de questionamentos que Kardec foi colocado à prova para poder responder e ele não fugiu dessa briga. Muito pelo contrário, ele tinha muita segurança no que dizia e no que podia responder. Ele sabia o que estava falando, ele sabia como confrontar esses detratores. Ele combatia essas ideias com argumentações. Ele levava para o campo da argumentação de tal sorte que aquele que questionava ou daquele que atacava ficasse a pensar. E esse é o convite da doutrina. Não tenhamos a intenção de convencer absolutamente ninguém, mas estejamos sempre preparados para poder responder aquilo que a doutrina nos apresenta. Por isso que é importante que, antes de adentrarmos propriamente nas questões que Kardec fez aos espíritos, a gente entenda, através dessa introdução, o que é essa doutrina. Chegamos ao final dessa aula, esperamos que vocês tenham gostado. Estudem, procurem manter o livro do Espírito ao lado de vocês para que vocês possam tirar suas dúvidas. Estaremos sempre à disposição para responder os seus questionamentos em nosso canal. Coloquem as suas perguntas para que a gente possa responder.